Amigos e amigas, vamos a mais um momento do nosso web jornal do Paulo Maciel. Para você que acompanha meus endereços na internet, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Temos também o YouTube, Paulo Roberto Maciel e o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Edição de quinta-feira, hein? 3 de março de 2022. Quinta-feira de edição Marino, Santa Márcia, São Lucílio, tempo da quaresma. Para você que é o católico, né? Está vivendo esse tempo especial da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo. Nesta quinta-feira, a fase da Lua é nova. Estamos no 62º dia do ano, faltando 303 dias para terminar 2022. A estação do ano que está vigendo é o verão brasileiro. Março é o terceiro mês do ano e tem 31 dias. Hoje comemora-se o dia do meteorologista, dia do Corpo de Intendentes da Marinha. Um abraço para os meus colegas da Marinha, já que eu sou militar da reserva da Marinha de Guerra do Brasil. E também Dia Mundial da Vida Selvagem. Salário mínimo em vigor, R$ 1.212. Taxa Selic, 10,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, 10,38%. Agora vamos à cotação do café. Olha, o Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, divulgou o mesmo valor da última sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022, na quarta-feira, dia 2 de março. Divulgou o mesmo valor da sexta-feira. Café Arábica Bebida Dura, R$ 1.370. Arábica Bebida Rio, R$ 1.298. Conilon, Bica Corrida tipo 78, R$ 766. Portanto, é o valor da sexta-feira que constava ainda no endereço do Centro de Comércio de Café de Vitória. O café, para quem não sabe, é o principal produto agrícola do Espírito Santo. Agora, o mercado financeiro paulista funcionou. O dólar fechou em baixa de 0,9%, cotado a R$ 5,10 para a venda. A Bolsa de Valores, a B3, teve alta de 1,8%, somando 115.173 pontos. Brasil tem mineral para fertilizante no Rio Madeira. Olha, o Brasil tem, mas não usa. Olha aqui que eu vou falar para vocês sobre isso. Por que o Brasil depende do fertilizante da Rússia se o país tem potássio na foz do Rio Madeira? A pergunta é deixada no ar pelo experiente jornalista Alexandre Garcia. E ele, inclusive, mesmo responde. Ele deixa no ar e ele mesmo responde. É porque tem o ambientalismo, o ativismo ecológico, né? E tem que consultar os povos indígenas, pois eles entram na justiça e trancam tudo. O potássio existente no Brasil, prossegue Alexandre Garcia, é a silvinita, uma espécie de produto bruto que pode ser pode ser transportado pelos rios para grandes lavouras de Rondônia, sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul. É um grande potencial para o país ter autossuficiência de um insumo muito importante, que é o potássio, um dos elementos aí do fertilizante, NPK. O produto é trazido, no entanto, do leste europeu por alto preço. Para o comunicador, o agronegócio brasileiro é dependente do cloreto de potássio procedente da Rússia e da Bielorrússia, mas poderia não ser. E observa ainda que
O agro vai representar neste ano 1/3 do Produto Interno Bruto, PIB, brasileiro, garantindo equilíbrio nas contas externas, além de alimentar o Brasil e muitos outros países. Agora, com a guerra, a Lituânia, país integrante da OTAN, bloqueou a saída do fertilizante pelo Mar Báltico. Olha aí, gente, quer dizer, o Brasil tem o elemento químico para a produção do fertilizante, mas existem ambientalistas, ativistas da ecologia, né, que fazem todo esse movimento e trancam tudo. A justiça aceita. Não é fácil, hein? É um belo comentário, uma boa reflexão aí para nós brasileiros, a partir do canal no YouTube do Alexandre Garcia, hein? Missa das Cinzas começa a quaresma. Olha, a primeira missa da quarta-feira de cinzas, dia 2 de março de 2022, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, foi às 7 horas. A celebração foi presidida pelo pároco local, Padre José Valdeci Romão. O ato penitencial foi substituído pela imposição das cinzas. A colocação das cinzas na cabeça dos fiéis foi procedida pelo sacerdote e ministros extraordinários da Eucaristia após a homilia. O padre pronunciou, entre outras, estas palavras: roguemos instantemente a Deus Pai, que abençoe com a riqueza de sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que não quereis a morte do pecador, mas a sua conversão, escutai com bondade as nossas preces e dignai-vos abençoar estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças. E assim, reconhecendo que somos pó e que ao pó voltaremos, consigamos, pela observância da quaresma, obter o perdão dos pecados e viver uma vida nova à semelhança do Cristo ressuscitado. E no seu sermão, o padre disse que muitos católicos participam da missa da quarta-feira de cinzas, mesmo os que não assistem às missas assiduamente. Eles têm o costume de ir na quarta-feira de cinzas. O presbítero lembrou que a imposição de cinzas tem respaldo na Bíblia Sagrada, começando em Gênesis, quando Deus diz a Adão: tu és pó e ao pó retornarás. Lembrou ainda que o livro de Jó também fala das cinzas, assim como Daniel 9, que intercede pelo povo com a imposição de silício e cinzas. Outro livro das Escrituras que trata do tema é o primeiro livro de Macabeus, capítulo 3. Jejuaram, vestiram-se com sacos, cobriram-se com cinzas, rasgaram as vestes. Citou ainda o exemplo de Esther e uma fala de Jesus Cristo: ai de ti, Corazim. As cinzas para os fiéis católicos são sinal da nossa mortalidade e arrependimento. Com o início da quaresma, o padre explicou que existem as orações públicas na igreja e as particulares em casa, como aquela que a gente faz fechado no quarto, né? Os sinais exteriores das cinzas nos chamam à conversão interior, para nos arrepender dos pecados e amar a Deus, enfatizou o presbítero. O período de oração, jejum e esmola, que é o período da quaresma, é muito importante para todos nós, para repensar a vida. Na segunda leitura do dia, o apóstolo das gentes, ou dos gentios, nos diz que é hoje o tempo favorável, o dia da salvação. Palavras de São Paulo, o chamado apóstolo das gentes ou dos gentios. Os católicos devem observar a prática da penitência às sextas-feiras, abstendo-se de algo na sua alimentação. São 40 dias de quaresma, período classificado
pelo sacerdote como grande retiro espiritual, quando devemos contemplar a infinitude do divino. Olha, eu acho importante que as pessoas, inclusive, participem mais da igreja nesse período, né, até mesmo para ver a beleza do sacramento, da Eucaristia, né, para ver a beleza dos ritos da celebração eucarística, para receber a palavra de Deus diariamente. Vamos participar, né? Agora vamos falar sobre o novo local de ônibus em Colatina, terminal. Em dia de pouco movimento, a central de ônibus colatinense é ativada. A estação central de ônibus ou terminal de ônibus começou a funcionar em Colatina na segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022. O prazo inicial de atividade era dezembro de 2020, ainda na administração municipal passada. A atual administração assumiu o poder e encontrou pontos falhos no projeto e resolveu alterá-lo. Assim, a efetivação da centralização dos pontos de ônibus ficou para a segunda-feira, 28 de fevereiro. Olha, o investimento público nesta obra é de R$1.300.000. Agora aqui temos uma notícia sobre o SESC. Filas se formaram na unidade do SESC de Colatina na segunda e terça-feira de carnaval, dias 28 e 1º de março, para tomar banho na piscina. Há muito tempo não se via tanto interesse pelo parque aquático do local, desde o início da pandemia em 2020. Homens, mulheres, jovens e crianças procuravam se divertir e espantar o calor na piscina do SESC Colatinense. Imposto de renda. Olha, segunda-feira. Imposto de renda já tem data prevista para começar a ser declarado. Na segunda-feira, dia 7 de março de 2022, começará o prazo da entrega para a declaração do imposto de renda. O contribuinte poderá receber ou pagar através do PIX. O prazo prosseguirá até o dia 29 de abril. É para quem recebe acima de R$ 28.559 por ano, né? Bem, mas é preciso observar bem esse valor aí, porque eu coloquei por alto aqui, tá? Pode ser que tenha alguns reais a mais aí, veja aí, depois, né, nos documentos oficiais. Hoje é dia de sorteio de loteria. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais. Hoje é dia de sorteio de Mega Sena, hein? Prêmio de 57 milhões. O concurso 2458 da Mega Sena, realizado na noite de sábado, 26 de fevereiro de 2022, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Com isso, o prêmio acumulado é de 57 milhões, quer dizer, a estimativa de prêmio, né? Os números sorteados foram 15, 40, 44, 45, 47 e 51. Próximo concurso é o 2459. E será nesta quinta-feira, hein? É hoje, dia 3 de março de 2022. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, tá bom? Podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, www.loterias.caixa.gov.br. Quem fez 5 números tem direito a um prêmio de R$ 53.000. Então, se você fez a quina, é mais de 53 mil. Quem fez a quadra recebe R$ 1.134, tá bom? Se informe, confira seu volante, né? Porque, quem sabe, um dinheirinho que entrar tá bom. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, jornal que circula de forma
impressa e também online. Vamos à capa do jornal A Tribuna, de quarta-feira, dia 2 de março de 2022. O jornal editado em Vitória, capital do Espírito Santo. Tratamento de graça com especialistas em faculdades. Agora é clima de folia nas escolas de samba até abril. A rainha Fernanda, as musas Alexia e Laila e demais integrantes da MUG, a escola de samba da Glória em Vila Velha, estão ansiosos pelo desfile no sambão. Gente, o pessoal está esperando agora o desfile em abril. Tem mais aqui, 274 motoristas flagrados em ultrapassagem proibida e embriaguez nas BRs. Coluna de religião, alterações nos horários de missas e de abertura dos portões de acesso ao Convento da Penha. Então você que vai visitar, procure se informar, né? Alterações nos horários de missas e abertura dos portões. Empresas abrem 2.258 vagas de emprego. É preciso buscar as agências de recrutamento. O Cine, por exemplo, intermedia essa contratação de pessoal, né? Faz essa intermediação entre o desocupado e a empresa. Então procure o Cine, né? É uma das opções. Capixaba conta o drama de fugir da guerra na Ucrânia. Incerteza, medo e fome estiveram na bagagem da família Liara Vojnovic nas mais de 32 horas de viagem para conseguir sair do país em meio aos bombardeios da Rússia. Emoção no reencontro com a família ao desembarcar no Brasil. É uma legenda de foto de capa. Não adianta você querer cortar caminho. É outra manchete aqui do AT2. Esporte. Fluminense sobra na Libertadores e avança. E tem também cupom para concorrer a smartphones. Notas capixabas. Gente, olha só essa notícia. Uma agência deixou de funcionar porque furtaram os fios elétricos. A agência bancária deixou de funcionar. Que situação, hein, gente? Não é novidade essa questão de furto de cabos elétricos. Uma agência do Banestes ficou sem funcionar na quarta-feira, 2 de março de 2022, sob a justificativa de que foram furtados cabos elétricos. O caso se deu nas proximidades da Praça 8, no centro de Vitória, capital do Espírito Santo. Muitos clientes foram ao local, mas não conseguiram realizar nenhuma operação, nem mesmo no caixa eletrônico. Aposentados ficaram sem receber. E a informação é de que o banco voltaria a funcionar presencialmente nesta quinta-feira, 3 de março de 2022. Agora, os caixas puderam ser utilizados por volta das 16 horas. Um outro estabelecimento também foi afetado por furto de fiação elétrica, deixando a proprietária em pranto. Olha, gente, não é fácil a pessoa encontrar, né, a loja sem funcionar. Puxa, a mulher chorou, hein? A proprietária de uma loja onde houve roubo também de fiação elétrica. Peixarias movimentadas com o início da quaresma, hein? Com o início da quaresma, as peixarias já sentiram uma procura maior pelo pescado. Em alguns comércios, as vendas tiveram aquecimento superior a 100%. Nesse tempo especial da Igreja Católica, muitos fiéis deixam de comer carne vermelha e o pescado e ovos são as opções. Deixar de comer carne vermelha é para homenagear Jesus, que passou 40 dias no deserto sem comer. Torta e moqueca são opções para muitas famílias. Além de peixes, existem ainda os mexilhões e os sururus. Quando eu morei em Vila Velha, eu gostava do sururu. A gente comprava sururu que as mulheres vendiam passando pelas residências. É época também, além de comer peixe, é época de reflexão e mais orações do que de costume. Piloto paulista de voo livre morre no Espírito Santo em acidente. Minha nossa, nossos pêsames aos familiares, aos colegas
do esporte, né? Puxa vida, que, né, fatalidade. Um esportista de voo livre de São Paulo com 38 anos morreu na quarta-feira, dia 2 de março de 2022, em Castelo, no sul do Espírito Santo. O piloto de prenome Eduardo desceu em velocidade muito rápida, bateu numa árvore pela manhã na Pedra do Cabrito e morreu na queda. Ele era de Sorocaba, no interior de São Paulo. O corpo deve ser liberado nesta quinta-feira, dia 3 de março, para sepultamento, depois que a família foi comunicada. Constatação: olha, a instituição mais democrática do mundo é a morte, né? Agora que nós falamos sobre a morte de um piloto, então é importante frisar isso aqui. A instituição mais democrática do mundo é a morte, gente. Ela iguala todo mundo, rico, pobre, preto, branco, amarelo, baixo, alto, homem, mulher, adulto, criança, homoafetivo, heterossexual, todos. A morte iguala todas as pessoas. Governo lança a Carteira Nacional de Identidade. Olha, o governo federal anunciou a criação da Carteira Nacional de Identidade, unificada em todo o país. A medida consta de decreto assinado na quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, pelo presidente Jair Bolsonaro, durante cerimônia no Palácio do Planalto. O novo RG usará o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física como identificação única dos cidadãos. A emissão da carteira será gratuita e os institutos de identificação terão prazo até 6 de março de 2023 para se adequar à mudança. O decreto entrou em vigor no dia 1º de março de 2022, né? Então é hora de você que quiser trocar sua carteira já ir pensando nisso. Projeto libera jogos em cassinos no Brasil. Foi aprovado na Câmara Federal o texto base do projeto sobre liberação de jogos no Brasil. A mensagem determina, entre outras medidas, que cassinos poderão ser instalados em resorts, navios e cidades classificadas como polos ou destinos turísticos. O texto segue agora para análise dos senadores. História religiosa. É informação para você aqui. Todos os autores bíblicos, com exceção de São Lucas, são judeus. Todos os autores bíblicos, os hagiógrafos do Antigo e do Novo Testamento, São Lucas ou Lucas é grego. Os outros são todos judeus. Exigência de passaporte é ato antidemocrático e também segregacionista. Exigir passaporte vacinal é anticristão, além de ato antidemocrático e segregacionismo descarado em pleno século XXI. É a minha opinião. É incentivo a pôr de lado quem não é adepto da vacina experimental. E olhe que o comprovante da injeção não garante que a pessoa deixe de pegar a moléstia. E nem garante que não vá morrer com o vírus. Aconselhar, orientar, conscientizar é uma coisa que eu aprovo. Obrigar é outra bem diferente. Eu desaprovo. Obrigar é exigir, né? No tempo de Jesus, as pessoas segregavam os leprosos. Por sua vez, Jesus os tocava e os curava. Dias atrás, eu fui ajudar um moço na rua cuja cadeira de rodas havia quebrado. Já pensou se eu pedisse para ele o tal passaporte a fim de chegar perto? Não é isso que as autoridades estão fazendo? Quem não tem passaporte não pode entrar na escola. Quem não tem passaporte não pode entrar na faculdade. Mas já pensou se eu fosse ajudar esse homem cuja cadeira de rodas estava quebrada? Se eu chegasse para ele, o senhor tem um passaporte de vacina para eu ajudar o senhor para chegar perto?
Meu Deus, gente, como essas pessoas insensatas e desequilibradas agem demoniacamente. E grande parte desses que querem exigir passaporte vacinal é esquerdista. É uma atitude muito triste que a gente observa, que vai tomando a mente de pessoas mais incautas, mais piegas, e isso vai afastando um dos outros. Observem que a vacina não é obrigatória. O governo federal não classificou como obrigatória. A lei federal não obriga. Imagine então se fosse. Infelizmente, a exigência do cartão é a hipocrisia mais deslavada que eu já presenciei na vida. Parece uma medida politiqueira e ideológica desses prefeitos, governadores, diretores de instituições. Infelizmente. Muitos têm medo também, né? Parece que querem garantir que estão tomando alguma medida, aí fazem essa exigência para se garantir de que tomaram alguma providência. Eu vou te contar, é hilário isso. O presidente Bolsonaro publica documento que reduz em até 25% a alíquota do IPI. Olha, notícia assertiva do presidente Jair Bolsonaro. Mais uma medida assertiva, positiva. O governo federal publicou um decreto que reduz as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. O texto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro consta de uma edição extra do Diário Oficial da União. Para a maior parte dos produtos, a redução foi de 25%. Alguns tipos de automóveis tiveram redução de 18,5%. Produtos que contenham tabaco não tiveram redução do imposto. O decreto entrará em vigor imediatamente e não depende de aprovação de deputados e nem de senadores. Ainda bem, né? Porque quando vai para a Câmara Federal, aí tem aqueles deputados esquerdofrênicos, oposicionistas. Há poucos dias eu estava vendo que um parlamentar desse aí já queria barrar essa medida do presidente, não pode reduzir o IPI. Gente, esse pessoal, pior que a gente paga o salário desse pessoal esquerdofrênico, a gente paga o salário com os nossos impostos. Pessoal que tem dejetos na cabeça, pelo amor de Deus, querem barrar um parlamentar aí, um deputado desse, dizendo que tem que barrar esse decreto. Só pode ter dejeto na cabeça, pelo amor de Deus. Vamos lá, seguindo. Retomada da vida em Petrópolis, no Rio de Janeiro. 12 dias depois da tragédia que atingiu Petrópolis, no Rio de Janeiro, o comércio da cidade tenta retomar os negócios. A enxurrada que começou no meio da tarde do dia 15 de fevereiro de 2022 fez o nível da água subir rapidamente, pegou todos de surpresa, impedindo que tomassem medidas de proteção do estoque, gerando prejuízos aos comerciantes. As lojas situadas na Rua do Imperador, uma das principais do centro, foram duramente atingidas. Na Papelaria Obelisco, uma das mais tradicionais, com 40 anos no mercado, a perda foi total, disse o gerente Diego Silveira. O prejuízo é perto de 1 milhão. A loja de instrumentos musicais Casa Seabra, fundada em 1969, é tocada pela própria família. Segundo a gerente Ariadne Marques dos Santos, filha do fundador, o prejuízo foi em torno de 150 mil. A empresa de Addison, instalada em Petrópolis há 37 anos, tem 5 empregadas contratadas e o restante das peças fica por conta de grupos de costureiras espalhadas pela cidade, em geral com no máximo de 3 em cada localidade. O problema agora é que muitas moram em áreas bastante atingidas pela chuva, como é a região da 24 de maio. O proprietário espera poder reabrir a empresa nos próximos dias, contando com a ajuda dos poderes públicos. Informação. Olha, a informação, daqui a pouco vamos falar mais sobre a guerra na Ucrânia.
Os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, França, esses são 5, né? China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França. Eles têm direito, além do voto, ao veto. Rapidinhas! Tema da campanha da fraternidade. Com foco na educação, CNBB lança Campanha da Fraternidade 2022. Educação é o pilar da paz e, por isso, precisa receber sempre mais investimento significativo de todos os setores, diz o presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Deixa eu ver se temos mais aqui. Sim, a reivindicação do consumidor. E o cafezinho dos clientes nos supermercados de Colatina, hein? Vai voltar ou não vai, hein? Os consumidores do supermercado de Colatina esperam a volta do cafezinho para a clientela. Origem do nome Palestina. O nome Palestina, gente, não existia nos tempos de Jesus. E eu já vi pregações de pessoas falando, né, a Palestina do tempo de Jesus. Não existia Palestina no tempo de Jesus. O arqueólogo e pastor Rodrigo Silva, eu não concordo com tudo que ele fala, mas aqui ele deu uma explicação boa. Ele explicou que o termo só surgiu entre os anos 132 e 135, depois de Cristo. Foi o imperador romano Adriano que quis provocar os judeus, rebatizando as suas terras, a antiga Canaã, com o nome de Palestina, que vem a ser a latinização de terra dos filisteus. Terra dos filisteus. Bem, ainda a respeito do arqueólogo Rodrigo Silva, ele estava falando sobre lalação. Você sabe o que é lalação? É a balbuciação de crianças quando começam a falar. É a fase pré-linguística da criança. Agora, ele nos mostrou uma curiosidade que pouca gente, eu acho que deve saber. Criança precisa aprender a falar. Sabia disso? Senão, depois de um determinado período, ela não fala mais. Então, há muitos casos de crianças criadas por animais, na Índia, por exemplo. E essas crianças, mesmo vindo para o convívio humano, não aprendem a falar mais. A fase da fala tem um momento de começar e terminar. Se passar do período, não aprende mais a falar. Nossa, você sabia disso? Se passar do período. Então, o problema é, se o ser humano só pode falar por aprendizado, à luz da evolução das espécies, como se evoluiu o fenômeno fala humana? É a pergunta do arqueólogo e pastor, professor Rodrigo Silva. Então, olha a pergunta, hein? Né? Se o ser humano só pode falar por aprendizado, à luz da evolução das espécies, como se evoluiu o fenômeno fala humana? Bem, deixa eu ver mais aqui o que temos para falar. Não sei se eu tenho tempo. Tenho que falar sobre o problema da guerra e também de missas. Vamos a missas programadas para a Colatina. Atenção, você que é católico, começou a quaresma, né? Nesta quinta-feira tem 2 missas na Catedral de Colatina, hein? Ao meio-dia, celebração eucarística da primeira quinta-feira do mês. Me parece que na primeira quinta-feira rezam-se pelos vocacionados, pelos futuros padres, né? Então, vamos fazer isso. Então, meio-dia tem missa e também às 18 horas, às 18 horas confissões. E às 19 horas, celebração. Deixa eu ver direito aqui. Não, estou me confundindo. A missa será às 12 horas, a primeira missa, né? E depois às 19 horas, a segunda missa. A primeira com o padre Irineu e a segunda com o padre Valdecir. Então, todos estão convidados a participar deste momento importante, a quaresma, né? 2 missas nesta quinta-feira. Agora deixa eu ver se eu queria falar sobre a guerra, algum problema, alguma informação a respeito da guerra. Não sei se eu tenho tempo, meu problema aqui todo
é o tempo. Acho que eu não vou ter tempo. Mas eu vou falar assim mesmo, vou ultrapassar meu tempo. Ambiente de guerra. Vamos lá, ambiente de guerra. Eu vou forçar a barra aqui. Talvez dê para eu falar, né? Ambiente de guerra, nós temos que falar alguma coisa pelo menos, porque ela está acontecendo e a ONU aprovou uma resolução que condena a invasão da Ucrânia. Em sessão extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, aliás, 2 de março de 2022, 141 países, entre eles o Brasil, votaram a favor da resolução que condena a invasão russa na Ucrânia. 5 nações votaram contra a condenação e 35 se abstiveram, entre elas a China. Os países que votaram contra a resolução da ONU foram Rússia, Bielorrússia, Síria, Coreia do Norte e Eritreia. A resolução não tem poder legal, mas pede que a Rússia retire suas tropas. Apesar de não ser uma medida concreta, a decisão tem um valor político muito grande e evidencia o isolamento russo, segundo a Agência Brasil. Tem mais uma notícia aqui sobre essa guerra, porque o Brasil está dando apoio, logicamente, aos brasileiros e a outras pessoas que queiram sair, né, da região. Vamos lá então, quero ver se eu falo essa notícia para vocês, que é importante. Bem, o momento da guerra na Rússia e na Ucrânia, né, naquela região, nos faz também colocar aqui uma notícia de que o Brasil abriu postos para ajudar os brasileiros a deixar a Ucrânia. O Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, órgão do governo do Brasil, anunciou a abertura de 2 postos de atendimento consular para assistência aos cidadãos brasileiros que buscam deixar a Ucrânia. Os locais vão auxiliar na emissão de documento de viagem e na retirada do território ucraniano. Um dos postos fica na cidade de Lviv, perto da fronteira com a Polônia, país para onde os brasileiros em grande parte estão se dirigindo. O outro fica em Chisinau, capital da Moldávia. Essa base vai facilitar a assistência a brasileiros que buscam sair da Ucrânia pela Romênia, em razão do conflito com a Rússia. Em casos de emergência envolvendo a guerra na Ucrânia, o plantão consular brasileiro pode ser contatado pelo número do telefone mais 55 61 98 260-0610. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil lembrou que a embaixada em Kiev, na Ucrânia, continua transmitindo orientações por meio de mensagens no site da página do Facebook e por um grupo do Telegram. Anote aí então o endereço eletrônico https://t de tatu t.me/s/embaixada Brasil Kiev. Deixa eu repetir então, https://t.me/s/embaixada Brasil Kiev. Tá aí então, né, para você que quer mais informações a respeito desse momento de guerra. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, a edição desta quinta-feira, 3 de março de 2022. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acessam meus endereços na internet. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Shalom! A paz!